Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um nessa noite, né, que vai participar desse vídeo e que eu sei que tem vidas que talvez, eu tenho certeza, né, que tem vidas nessa noite que talvez não tiveram a oportunidade de cultuar, talvez passaram a semana também por conta do trabalho e demais situações não conseguiram chegar na igreja, né? E a gente aprende que o que edifica a nossa vida é a palavra do Senhor, né? Então, assim, esses dias eu não gravei, né? Acho que já está com uns 2 dias que eu não deixei. Mas é bom porque dá um descanso a vocês de estarem me ouvindo. Mas o Senhor é bom. E eu aprendo também aprendi, né, que a palavra dele, ela se renova. A palavra do Senhor, por si só, irmãos, ela fala, né? Ela é viva. Ela tem o poder para edificar a nossa vida. Então, assim, não precisa saber pregar. Amém, irmã Edvânia. Basta abrir a boca que Deus enche. Porque a palavra é dele. Então, o homem, quando ele se põe na posição, Deus faz a parte dele, certo? Pregar a palavra não é fácil, irmão. Por que não é fácil pregar a palavra? Porque você vai falar de alguém, vou me referir a Deus assim, como alguém, para você entender melhor o que eu quero dizer. Você só fala de um autor se você lê o livro dele. Não é assim? Porque aí você vai conhecer as ideias, você vai ter uma noção mais ou menos de como é aquele autor que escreveu aquele livro. E assim é a palavra do Senhor. Tem muitos querendo ser pregador, mas sem conhecer a Bíblia, viu? Sem ter base. Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço a história? Não é? Se a gente aprende que a Bíblia, ela é um relato dos atos, dos milagres, daquilo que Jesus fez, do início da história. Então, é como uma biografia da nossa história, né? Como tudo começou. Então, pregar é difícil também por isso. Amém. Porque assim, a gente tem que conhecer, para dominar bem a palavra, a gente tem que conhecer, né? Não só ela, como o dono dela, que é o Senhor. Aí alguns hoje querem assim pregar, achando que é só abrir a boca e não é assim, não é? Antes de eu aqui deixar uma palavra para a nossa meditação, falando sobre isso nessa noite, eu lembrei. Eu conheci um jovem, há uns anos aí atrás, né? E o jovem, ele tinha uma filosofia de vida, assim, crente mesmo, da nossa igreja, né? Assembleiano, desses, bem, e ele tinha, assim, como é que eu posso dizer? Ele tinha uma forma de ver a Bíblia que um dia eu assim fui conversar com ele e eu fiquei assim, porque ele defendia muito, ele falava que toda irmã que tinha o cabelo branco e que passava uma tinta, ela ia para o inferno. Ele tinha essa convicção na mente. Então ele não aceitava. Um jovem da igreja aí. E eu disse, meu Deus, eu quero entender onde é que esse moço viu isso. Porque assim, ainda que ele tenha isso na mente, mas ele não pode expor isso,
né, para a igreja. Mas ele defendia de forma muito convicta, né? Ele muito convicto que todo aquele que os cabelos brancos, e eu não sei onde foi que ele achou esse versículo. E um dia conversando com ele, olhe bem como é as coisas. E um dia conversando com esse moço, disse: meu filho, pois eu estou perdida. Aí mais um dia fui conversar com ele e perguntei a ele, não é? Aonde estava, amém, gente? Aonde estava aquele versículo na Bíblia? E perguntei a ele quantas vezes ele já tinha lido a Bíblia. Irmãos, eu fiquei decepcionada. Porque de muitos anos de crente que esse moço, e ele me respondeu que ele nunca tinha lido a Bíblia completa. Ele nunca conseguiu sair da metade, que eu não sei que metade era essa que ele falou. E eu fiquei assim, eu disse: oh meu Deus, eu vou ficar quieta para esse moço não se desviar e me culpar. Mas aí você entende? É muito fácil criar heresias, criar histórias, quando não se conhece a Bíblia. Por que é que tem um grupo de pessoas aí cegas, sendo levadas por aquilo que escuta? Porque nunca pararam, lê todo tipo de livro, lê jornal, vê tudo, mexe em tudo, mas nunca pararam para meditar na Bíblia. Porque no dia que abrir, em Gênesis, já é suficiente para ele se converter e as escamas dos olhos cair. Então, pelo amor de Deus, não venha com besteira, né? Não venha defender coisa que você não conhece. Se você não tem conhecimento, se cale para não passar vergonha, né? Como é que eu vou defender uma coisa que eu não tenho base? Ninguém constrói casa com telhado, não, irmão. Tem que ter alicerce. Então, assim, né? Nessa noite, me perdoe, mas você tem que defender algo que você tenha uma base para defender. Vai para uma faculdade, né? Apresentar um trabalho, um TCC, seja o que for, você tem que ter uma base, você tem que ter algo para sustentar sua base, né, seu pensamento, sua ideia. Então, assim, aí tem crente doido. E não é só crente, não. Tem outros mais doidos ainda. Aí fica defendendo uma coisa. Outro dia veio uma moça me dizer que Maria, mãe de Jesus, era virgem. E como foi que ela teve um bocado de filho? Então, assim, aí a moça defende isso de uma forma... É louca, eu acho que ela é louca, porque, assim, mais nova do que eu. Hoje o que a gente mais tem, a internet, é tudo para estudar. E ela defende, briga, dizendo que... E como foi que Maria, o noivo José, como foi que ele aceitou casar com ela e ter... Oxe, irmão, eu não quero entrar nessa história hoje, mas você entende o que é que eu estou falando nessa noite já? Não é? A gente tem que defender, irmão. Defenda algo que você tenha base. Por que é que hoje a gente defende que Jesus é real? Tem igrejas que não aceitam, que diz que Jesus é um espírito. Porque o túmulo está lá. O povo de Israel existe, os judeus são... Vamos lá, se você tiver condições, faça uma visita lá em Israel. E se não tiver, entre no Google e dê uma olhada em toda a história, que você vai ver. Então, a gente crê em coisas que são palpáveis, certo? Não é filosofia, história de homem, não. São fatos verídicos que realmente aconteceram. Jesus realmente foi pregado naquela cruz, certo? Então, existiu um homem chamado Jesus. Então, não é história inventada. Então, nossa fé, ela é baseada em fatos reais. Então, nessa noite, em nome de Jesus, deixe de besteira, né? Tem gente às vezes fica até brigando no Face, nas coisas, com bobagem, passando por louco, por doido. Porque defendendo uma coisa que não tem lógica, que não tem noção. Nem ele sabe o que está defendendo. Aí fica postando umas besteiras aí.
Eu não estou dizendo isso porque fizeram isso comigo. É que eu vejo as coisas às vezes e eu fico assim, digo, ô Senhor, tenha misericórdia desse abençoado, dessa abençoada. Então assim, e você que é crente, leia a Bíblia, para também não estar sendo levado por qualquer vento, certo? Eu vou meditar, eu estou esperando só mais algumas pessoas entrarem para ler a palavra. E assim, eu morando em São Paulo, certa vez de manhã eu saí de casa apressada, parece que ia fazer um concurso e um pessoal de uma igreja, que eles são bem assíduos, eles me pararam na porta. E ali ele veio me falar, nem me lembro direito que foi que ele veio conversar comigo sobre inferno, sobre não sei o quê. Que uma resposta que eu dei a ele, ele desapareceu de minha frente, disse, não, outro dia eu venho aqui. Pronto. Passam por mim hoje, eu acho que já me conhece assim, não sei, mas acho que vê alguma coisa de Deus em mim, que a paz do Senhor, irmã, e nem para mais para mim evangelizar, nem fazer nada. Por diversas vezes que algumas pessoas assim que defendem seitas foram em minha casa, irmãos, que foram abrir a Bíblia para tentar mostrar algo, eu terminei evangelizando eles. Por misericórdia, né? Que Deus vai nos dando sabedoria. E saíram de lá assim calado, quiseram voltar mais para dar, era não sei quantas lições, não sei se era 15 ou era menos ou era mais, não quiseram vir dar nem a segunda. Tá entendendo? Você entende nessa noite que é necessário a gente assim ler e meditar na palavra? Eu vim de uma igreja de um tempo que o meu pastor a vida inteira nos incentivava a ler a Bíblia. Era uma obrigação nossa, jovem, pelo menos durante o ano, ter lido toda a Bíblia. Quando eu não conseguia concluir em um ano a leitura da Bíblia, parecia que eu tinha pecado ou feito algo assim. Então, eu saía correndo contra o tempo. Li, reli. E assim. Então, assim, em nome de Jesus, viu? Medite na palavra. Medite na Bíblia. Não é tempo de brincar. Isaías dizia que o povo estava perdendo a guerra por falta de conhecimento. É como um cidadão. Tem muito cidadão aí fora que quando ele cai em alguma situação assim complicada, às vezes ele perde a causa por não conhecer seus direitos, né? A gente conhece muito os deveres como cidadão, né? Porque se você não pagar uma conta de luz, não pagar uma conta de energia, então conhece muitos os deveres, mas nós temos direitos também. E como cidadão do céu, a gente ainda tem mais ainda. Então, irmão, medite na palavra, porque até como orar você vai saber. A Bíblia, eu lembro que o nosso pastor aí, Samuel, ele dizia, leia a Bíblia, porque você aprende até a orar usando as promessas que tem dentro dela, sabe? Às vezes eu estou com uma causa impossível, aí eu me lembro que Deus disse a Sara que para ele não haveria nada impossível, né? Às vezes eu estou angustiada, aí me lembro do Salmo, que ele é o meu pastor, nada vai me faltar, que ele é o refúgio e fortaleza, sabe? Às vezes a gente vê a tempestade se levantando, aí a gente se lembra que Jesus foi lá, acalmou os ventos e a tempestade dentro da Bíblia. Então a palavra, ela tem poder e resposta para tudo, viu? Então, assim, em nome de Jesus, tem muitos crentes, e eu acho que é você, viu? Que tá ouvindo que tá perdendo a guerra, porque não tem estudado a palavra. Agora eu vou falar com o pessoal para a gente ler. Se você estiver em casa, pegue sua Bíblia, marque, porque a palavra que a gente vai meditar hoje é maravilhosa. É uma palavra tremenda do céu. E Deus vai falar. Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco nessa noite. Eu tenho certeza que Deus nesta noite tem uma palavra para o teu coração, viu? Eu vou dar tempo enquanto eu falo com vocês aí, eu vou só deixar aqui, ó. A gente vai meditar hoje no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Olha, irmãs,
Vão procurando aí, viu? Quem tiver com sua Bíblia, marque para depois ler. Sabe por quê? O inimigo, ele me afronta, mas ele me afronta de longe. Ele nunca consegue chegar perto. Ele diz coisa pelas costas, mas ele nunca teve força de chegar diante de mim para me afrontar. Sabe por quê? Porque em tudo Deus me ensinou a usar a palavra dele. Até nesses vídeos que eu tenho gravado, se alguém, não, mas houve uma leitura da palavra. A irmã Edna pregou em quê? Você vai saber dizer, não, a irmã Edna pregou em tal livro, capítulo, e ela leu, viu? Então, assim, a profecia vem dentro da palavra. Ainda que alguém julgue, será que é Deus, será que não é Deus? Mas está vindo de acordo com o que é dado aqui. Então, entenda, viu, nesta noite, que o inimigo, por mais que ele queira apontar, se levantar, mas ele fica assim desarmado, porque a Bíblia tem poder, irmãos, para repreender todo o mal, porque a palavra é do Senhor. Então se arme, né? Se equipe, faça como Efésios, né? Que fala sobre a armadura do Senhor, se revista, viu? E você verá o que é que Deus vai fazer. Vamos ler aqui, vamos meditar na palavra. Toda vez que eu começo a pregar, a garganta e um cansaço, vocês vão orando, porque Deus, ele é fiel. 2 Reis, capítulo 6, diz que Ben-Hadad cerca Samaria. A minha tradução é um pouco diferente, viu? Que é aquela Bíblia que eu falei a vocês, que ela é a NVT, Nova Versão Transformadora. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que escute bem a palavra. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e 1/3 de litro de esteco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Ó meu senhor, ó rei, por favor, ajude-me." Ele respondeu: "Se o Senhor não ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas." Mas depois o rei perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: mate seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido." Amém, meu Deus. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas. E enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco, junto à pele. Então o rei jurou: "Que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje." Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel, quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: "O filho do assassino enviou um homem." Amém, Jesus. 6:24. Isso, irmãos, isso. Enviou um homem para cortar minha cabeça.
Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor? Por que devo continuar a esperar no Senhor? Aí já o capítulo 7, o 1, diz assim, ó. Segunda Reis, vamos para o capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custará apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Amém, irmãos? Eu li do capítulo 6 de 2 Reis até o versículo 33, e depois eu li o capítulo 7, os versículos do 1 ao 2. Amém? Para você entender melhor por que isso, irmã Rosângela. Por que eu faço essas leituras assim longas? Porque algumas pessoas conhecem a Bíblia, mas outras não. Aí vão ficar assim perdidas, sem saber o que eu estou falando. Por isso que eu faço questão de ler tudo. Agora deixa eu falar aqui com o pessoal, antes de eu começar eu não sei se a Larissa ainda está, mas que Deus te abençoe, Larissa. A irmã Edivânia, amém. A Natália, a irmã Lucivânia. O irmão Jailson, amém, irmã. Deus abençoe. O pastor Cícero, a irmã Elisandra, o Emanuel. Deus te abençoe, irmã Emanuel. O Gilmar. A irmã Sônia Bosco, minha cunhada, a Aline, que Deus te abençoe, a Edileuza, que Deus te abençoe, a Maiara, a Girlaine, Marcília Maria, que Deus lhe abençoe, minha irmã. Eu lembro da irmã que me falou de sua filha, né? Amém, Jesus, amém. A Carla Mel, a minha prima Edivânia, a irmã Rosângela, que o Senhor peleje pela irmã e lhe dê vitória dentro do seu lar, no meio de sua família. A irmã Conceição, Jesus, que Deus lhe dê saúde e alegria e gozo na alma. A irmã Elúzia, Deus lhe abençoe. Carliane, Deus te abençoe. A irmã Cláudia, a Claudinha, Deus te abençoe, Claudinha. A Lu, a irmã Lu. A Emily, a Kelly, a irmã Orlandira, de São Luís. Eu não sei cadê a irmã Célia, meu Deus. Estou sentindo falta dela. A irmã Márcia, que Deus abençoe. Irmão Juliano, Jair, Deus te abençoe, Jair. A irmã Helena, a irmã Graça, que Deus lhe abençoe, irmã Graça. Obrigada. Até aqui Jesus tem me ajudado. O Alex, Deus te abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha, gente, glória a Deus. Amém, irmã Lúcia. Amém, amém. Antes que eu esqueça, assim, compartilhem, sabe? Porque não dá para mim contar a vocês assim tudo que Deus tem feito, viu? Não dá. Mas Deus tem feito coisas assim extraordinárias. Outra coisa que eu vou contar aqui, irmão, não se escandalize não. Deus tem me mostrado que esses vídeos que eu tenho gravado
tem gerado inveja e ciúmes no coração de pessoas. E Deus me mostrou que tem pessoas que não conseguem nem assistir, mas é algo assim no coração travado. Sabe, tem pessoas que ele nem faz e ele nem quer que outros façam. E Deus me mostrou assim muita inveja, sabe? Muito ciúmes. E hoje eu tive desejo de orar para Deus quebrar isso. Porque talvez essas pessoas que estão assim travadas são as que mais precisam ouvir uma palavra. E eu sei que tem gente que parece que nem me suporta ver nos vídeos. Parece brincadeira isso que eu estou falando, mas não é. Isso é sério, viu? E talvez seja essas pessoas que Deus queira fazer um milagre, né, através dessa palavra. Porque o inimigo, ele trabalha. Às vezes não precisa a gente ter magoado ninguém. Basta ser servo do Senhor. Isso já é suficiente para o inimigo gerar no coração uma inveja, um ciúmes, uma coisa besteira, que tem crente que ele não vigia, né, na terra e perde a bênção. Porque o nome do Senhor é glorificado de toda forma, que eu e você faça ou deixe de fazer. Ele é Deus, permanece Deus. Quando Ele quer, Ele quebra, arrebenta, passa por cima. E no fim, as vidas são alcançadas, né? E Deus tem me mostrado isso, principalmente na minha terra. Então, assim, Deus, Ele é fiel. E esses dias eu tive vontade de orar em relação a isso, viu? Mas que Deus quebre, né? Vá lá no coração de pessoas e faça algo. Porque até longe continua com isso assim no coração. Parece que não quer ver como quem, irmã, está de vitória. Não, irmão, toda vida eu preguei a palavra do Senhor. Comecei nova, quando conheci a Jesus. Não estou fazendo isso agora. E hoje eu faço isso ao vivo para alcançar mais vidas. Mas a vida inteira Deus me fez pregar a palavra dele e vocês me conhecem bem, né? E me conheceram assim, pregando. Então, não vai mudar. Eu vou morrer pregando a palavra. Jesus vai voltar e eu pregando a palavra. Então, Jesus é bom e Satanás não vai calar nem minha boca, nem a tua. O que Deus levanta, o homem não derruba. Que alguém goste ou deixe de gostar. Nós não fomos chamados para agradar ninguém, certo? E assim, Deus é soberano e forte. E a gente não serve a um Deus fracote, não. Nosso Deus é forte, poderoso e soberano. E quem manda em tudo é Ele. Então, nessa noite, descanse, porque eu já estou pregando. A Bíblia fala que as irmãs lembram do profeta Eliseu. Deus arrebatou Elias e deixou Eliseu, né? E a Bíblia diz, as irmãs vão lembrar que eu preguei há uns dias atrás e falei sobre quando o rei da Síria foi lá para mandar matar Eliseu, rodeou a cidade lá de Samaria. E Eliseu orou e os soldados ficaram cegos. E Eliseu mandou que alimentassem aqueles homens e mandasse eles de volta, né, para o rei lá da Síria. Glória a Deus. Oh, Senhor. Tem gente que manda mensagem na hora errada. Mas, enfim. Depois que isso aconteceu, houve uma certa paz entre a Síria e o povo lá, né, de Israel. Houve uma paz. Mas alguns reis, né, de Israel insistiam em fazer alianças que não deveriam. E Israel tinha feito uma aliança para servir ao rei da Síria e tinha quebrado essa aliança. E eles não queriam perder, né? Não queriam perder. Aí, parece que tem alguém me chamando. Passado um tempo, deixa eu ver se meu esposo parece que chegou. Estou ouvindo um barulho. Passado um tempo, irmãos, o rei
da Síria se levantou para ir contra Israel de novo, né? Samaria, o povo de Israel. E chegando lá, eles cercaram toda a cidade. E como foi feito esse cerco, o povo começou o quê? A passar fome, né? Porque tudo foi acabando-se. A ponto desse fato aqui acontecer. A Bíblia diz que o rei estava dando uma volta e uma mulher pediu socorro ao rei. E a situação era tão desesperadora que o rei respondeu a ela que se Deus não fizesse algo, ele não poderia fazer nada. Então o rei já tinha entendido, né, que eles estavam assim nas mãos do Senhor, à espera de um milagre. A coisa era tão séria que a Bíblia diz, e como eu li aqui, né, que o cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata, quer dizer, uma cabeça de jumento. Até o esteco dos pombos estava em um valor assim muito alto, porque a fome tinha chegado de forma devastadora. E a Bíblia diz que quando o rei estava dando uma volta, né, aquela mulher gritou pedindo ajuda. E o rei disse, olha, se Deus do céu não fizer algo, eu não posso fazer nada. E ali o rei perguntou a ela, né, o que é que ela queria. E ela foi e respondeu que tinha feito um acordo, né, com uma vizinha para que matassem o filho dela e comessem. E no outro dia iriam matar o filho da outra para que elas comessem, se alimentassem. E então vocês imaginam a que ponto chegou a situação do povo, não é? A cidade toda cercada assim pelos inimigos, né? Pelo rei da Síria, Ben-Hadad. A paz do Senhor, irmã. Mas aí o que eu já quero falar nesta noite, irmãos, com essa palavra, e que Deus me mostra assim de forma muito clara, é que às vezes nós estamos assim. E eu creio que tem vidas nesta noite que estão se sentindo dessa forma. Estão dentro da igreja, servindo ao Senhor, mas o inimigo tem cercado, assim, de uma forma que talvez nessa noite você esteja olhando assim para um lado, para o outro e não esteja vendo saída, né? Não esteja vendo assim solução. Porque a Bíblia diz que o rei Gente, perdão aí, foi um som que apareceu aqui. Sim, mas como eu estava falando, tem vidas que hoje estão assim, né? Se sentindo cercados, olhando para um lado, olhando para o outro e não vendo saída. Só que o desespero, irmãos, às vezes nos leva a cometer bobagens e erros muito graves, que depois traz consequências que não dá mais para, assim, reverter, não é? E nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia diz que aquelas mulheres, uma delas tinham matado o filho e comido. E eu meditando assim nessa palavra, eu digo, Senhor, isso aqui parece uma coisa horrenda, uma coisa terrível. Mas quantas vezes a gente passa por situações difíceis que a gente termina tendo atitudes piores ainda do que essa mulher teve, de matar seu próprio filho e comer.
não é? A gente olha para o cerco, olha para a escassez, olha para a fome e esquece de pedir socorro ao Senhor. Esquecendo também que o socorro vem do alto, né? E a Bíblia diz que o rei lembrou bem. E depois que o rei ouviu aquilo, foi que ele se desesperou. Ele se desesperou tanto que ele quis colocar a culpa no profeta Eliseu. E disse: não, ainda hoje eu arranco a cabeça daquele profeta de cima dos ombros dele. Então a ira do rei foi contra o profeta Eliseu, como se o profeta tivesse culpa dos erros do povo, não é? Aí outra coisa que eu quero lhe dizer nesta noite, viu? Cuidado para não estar arrumando culpado para seus erros, para seus pecados. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E Deus não é menino nem justo. Deus não cobra a conta de fulano nas tuas costas, não. Não, teu filho errou, Deus vai cobrar de teu filho. Né? Teu marido errou, Deus vai cobrar de teu marido. Deus, irmão, não é injusto. O que o homem faz, o que o homem planta, o homem colhe. E a gente, às vezes, tem uma mania, um costume, né, de quando as coisas nos apertam, que nos leva assim a um desespero, a gente fica querendo culpar as pessoas por aquilo que estamos passando. O povo estava passando por essa situação porque tinha tomado atitudes erradas. Quem mandou o rei fazer acordo com o rei da Síria e depois quebrar o acordo? Quem mandou? E Deus tinha nada a ver, porque ele não esperou logo no Senhor, sabendo que o Deus dele era o Senhor, né? Então, assim, o homem tem suas atitudes erradas e depois ainda quer colocar a culpa nos homens de Deus, né? Quantas vezes a gente vê até irmãos dentro da igreja, às vezes sai, às vezes acontece alguma coisa. Não, foi a irmã fulano. Não, irmão. Não, o que mata o ser humano é pecado, não é? Luta não mata crente, não. São teus próprios defeitos, né? Às vezes a falta de convicção, de fé, que te leva a tomar atitudes erradas. Então, assim, nesta noite, guarda essa palavra em seu coração. Se você estiver dentro de Samaria, estiver assim se sentindo cercado, também não vá procurar solução, né? No rei, sabe? Porque tem coisas também que só quem tem poder para fazer é Deus, né? Para resolver. E assim, a Bíblia diz que aquelas mulheres gritaram, né, pedindo ajuda. E o rei disse: olha, não tem alimento na eira, não tem vinho. Então o rei estava dizendo assim: olha, não tem mais nada. E o que é que eu aprendo também com isso? Que tem respostas para a nossa vida que só vem da mão de Deus. O rei se desesperou, mas também não podia fazer nada, porque diz também a palavra que eu li que eles viram que o rei, por debaixo das suas vestes, estavam vestido com um pano de saco, que significava humilhação, né, diante do Senhor. Jaqueline, amém. Então, assim, irmãs, o que é que eu quero lhe dizer também com esta palavra nessa noite? Que às vezes a gente assim... nosso pastor, né? Nossos líderes não têm poder para operar milagres. Apesar de serem homens, pessoas ungidas, colocadas por Deus para nos guiar, às vezes intercede e ora por nossa vida, mas tem milagres na nossa vida que só quem pode fazer é Deus. Eu não posso querer que o pastor entre na minha casa, que o líder entre na minha casa e venha dar jeito no meu filho, né, na minha filha, no meu marido. Não, olha, não, irmãos. Tem coisa que só a mão de Deus
para operar um grande milagre. Entenda nessa noite para não estar culpando as pessoas erradas pelos problemas que você tem enfrentado. A gente vê às vezes até pais, né, como pais também com professores, né? Quer que a gente dê jeito naquilo que ele a vida toda não conseguiu dar jeito dentro de casa e é seu. Um passarinho não conhece, né? Assim, sua cria não. Então, assim, nesta noite, em nome de Jesus, que Deus nos ajude, né? Para a gente não estar também arrumando culpado, viu? Porque, assim, o único culpado de seus erros sou eu e você, viu? Eu erro porque eu quero. Você erra porque quer. O caminho nós conhecemos. Então, assim, e as consequências vêm, as consequências chegaram, né? E assim, eu vou lhe uma palavra assim, trazendo para o lado espiritual. A Bíblia diz que o exército, o rei, cercou toda Samaria para Deus permitir que o inimigo cerque, né, a nossa vida a ponto de nos levar assim ao desespero e à destruição. Então, nós temos que ter aberto uma grande brecha, viu? Porque a Bíblia diz que Deus guarda, que Ele é o nosso refúgio, que cai 1000, que cai 10.000, mas Ele não deixa a gente ser atingido. Então, se nessa noite você está assim, com o exército da Síria rodeando a sua cidade, que é sua vida, e que tem conseguido te levar ao desespero, levando você a fazer coisas que Deus não se agrada, é porque algo nesta noite precisa ser mudado. Brechas, portas em sua vida precisam ser trancadas, né? Na minha vida, viu? Porque assim, nosso Deus, Ele é Deus de força, de gozo, de alegria. Ele ainda repreende a fúria do mar, Ele ainda acalma a tempestade, Ele ainda coloca limite nas ondas, né? Nas águas turbulentas. Então, assim, Deus continua no controle, irmãos. Mas 2 palavras assim que Deus colocou em meu coração nesta noite foi essa: não arrume culpado para seus erros. Se Samaria foi cercada, foi porque o rei e o povo não estavam onde Deus queria. Quando eu e você não estamos aonde Deus quer, é um problema, porque o inimigo nos cerca e a primeira coisa que ele coloca é a tal da depressão, viu? Que é uma verdade, infelizmente, né? A gente tem que falar a verdade. Coloca desânimo, desespero. O povo olha para um lado, olha para o outro, falta tudo, se acaba tudo. O inimigo, ele trabalha na vida financeira, na familiar, na espiritual, ele está arrasando e acabando com tudo. Ele cerca mesmo. Ele cerca porque Samaria estava cercado, o povo não tinha o que fazer. Né? Não tinha o que fazer. E tudo foi se acabando. E o inimigo lá esperando, como dizendo assim, não, uma hora ou outra, ou eles se entregam ou eles vão morrer. E a gente entra e acaba com o resto. Né? O povo estava ficando fraco, né? Começando até a brigar, a ter atitudes assim, descontroladas. Porque o inimigo também ele é especialista em nos levar, assim, ao desespero, viu? Mas aí a Bíblia diz que o rei se irou e mandou um mensageiro ir até o profeta Eliseu. E é isso que eu gosto do nosso Deus. Porque independente das nossas fraquezas, independente das nossas falhas, Ele chega sempre assim, na hora certa. Porque a Bíblia diz que quando o rei mandou um mensageiro, né, e foi na casa do profeta Eliseu, com ira, né, para até tirar a vida do profeta, Deus já havia falado com ele. Né? Deus já tinha também dito a ele
que o mensageiro do rei ia e ele ia estar vindo atrás. E a Bíblia diz que Deus, antes do... É isso que eu acho assim extraordinário, né? Porque a gente olha e vê só desespero, vê só assim sequidão, vê nada. Mas Deus ainda age, né? Por cima, assim, Deus chega com providência e nos surpreende. Porque a Bíblia diz que o profeta Eliseu, Deus falou com ele dizendo que, né, que no outro dia, naquele horário, ia estar ali tudo, irmão. É como se eu fosse comparar hoje, que as coisas iam estar ali por 1 centavo, né? O litro de farinha. Ele diz assim: amanhã a esta hora na porta de Samaria 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas, que estava custando 960 gramas, quando a gente leu no capítulo, né, 24, 26, de pratas. E 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas. Quer dizer, quando a gente olha e pensa que está tudo acabado, Deus está assim agindo, né, em prol da nossa vida. Aí a Bíblia diz que Deus levantou leprosos do lado de fora de Samaria e chegou com a providência que aquele povo estava precisando, viu? Que eu não vou entrar hoje na história dos leprosos, né? Que o tempo também não dá, não permite. Mas o que eu quero lhe falar nesta noite com esta palavra é que não permita que a situação na qual você está lhe leve ao desespero, porque Deus, ele já tem uma providência, né? Ele já sabe como vai fazer, por onde vai vir e quem ele vai usar, viu? Então, assim, em nome de Jesus, essa palavra eu estou recebendo, eu estou pregando, mas eu estou recebendo, viu? É assim, não tome atitudes precipitadas, porque o povo poderia ter tentado fugir de Samaria, sair daquele cerco, e perderiam até a vida. Mas a Bíblia diz até que Deus usou o profeta Eliseu profetizando, e a Bíblia diz que um dos oficiais que auxiliava o rei não acreditou. Disse: não, ainda que o Senhor abrisse janelas no céu, isso não poderia acontecer. Cuidado, irmãos, porque o desespero também nos cega, não é? Às vezes a gente está numa situação tão terrível que Deus fala e a gente não crê que Deus vai fazer e termina perdendo a bênção. Porque Deus também não é menino. Se Deus falou, está falado. Então a Bíblia diz que aquele oficial se desfez daquela palavra, né? A Bíblia diz que ele disse: não, olha, ainda que abrisse janela do céu, isso não poderia acontecer. Irmão, creia também nesta noite que não há situação tão difícil que Deus não possa mudar. Para aquele homem, para esse oficial, a situação era difícil. Ele não acreditava que aquela situação poderia ser mudada. É tanto que a Bíblia diz que ele, o profeta Eliseu respondeu a ele dizendo que ele iria ver a bênção, mas não participaria dela. E tem muitos crentes assim, vendo a bênção do irmão, mas não recebe a sua, né? Porque não acredita, toca naquilo que não deve. Se desfaz da palavra do Senhor, não é? Então, assim, nessa noite... Oi, Ana Paula, tudo bem? Sandra, a paz do Senhor. Então, assim, nessa noite, em nome de Jesus, né? Independente da situação na qual você se encontra, creia que Deus, ele é poderoso e fiel para mudar, para transformar, para fazer mais do que aquilo que você está vendo. Outra revelação dentro dessa palavra. Olhe,
A Bíblia diz que Deus usou o profeta, não foi dizendo assim, daqui a 7 dias, não. Capítulo 7, 1, já no final do versículo, o profeta disse assim: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas. Então, assim, ele não estava dizendo que a providência ia vir daqui a 1 ano, a 6 meses. Não, irmãos. Então, o que eu quero lhe dizer também, nesta noite, com essa palavra, que eu creio que Deus ainda amanhã, ainda hoje, antes dos ponteiros aí se cruzarem, Deus pode chegar com vitória, com providência na tua vida. Não é? Deus pode mudar o quadro. Uma hora o povo estava cercado, passando fome. Leia depois a história. Depois eu vou concluir falando sobre os leprosos, outro momento. Eu vou pregar sobre os leprosos, para você ver também como Deus usa, né? Mas aí o que eu quero lhe dizer assim, nesta noite com essa palavra, é que assim, confia, não é? Se você talvez for olhar para a sua situação hoje, realmente, você não tem motivo para crer e acreditar que ela pode ser mudada. Mas se você olhar para a grandeza de Deus, aí você vai entender que Ele é poderoso, soberano, para fazer mais do que aquilo que você pensa ou almeja, viu? Cuidado, porque o oficial que auxiliava o rei, ele viu, a Bíblia diz que ele morreu pisado e morreu com fome, porque não teve oportunidade nem de sentar na mesa, né, para saborear aquilo que Deus tinha feito. Então tenha cuidado, viu? Se você diz que confia, então confie, porque Deus vai aonde você não pode ir. E outra coisa, Deus foi tão extraordinário nessa situação que Deus usou os despojos do exército que tinha cercado Samaria para alimentar eles mesmos. Já pensou? É como se Deus pegasse as armas do inimigo e usasse em nosso favor. Vê como Deus faz. Deus reverteu totalmente o quadro. Deus não fez chover codorna nem maná não do céu. Deus pegou os despojos daquele exército mesmo, daquele exército que tinha cercado a cidade, e usou para alimentar o povo. Deus faz umas coisas, né, extraordinárias. Deus é soberano, irmão. Deus foi como, sabe, o mesmo inimigo que causou a dor, Deus pegou os mesmos para abençoarem. Vieram para matar, mas Deus transformou aquela situação em bênção para o povo de Samaria, né? Então, assim, nesta noite, receba esta palavra, porque Deus, Ele é fiel. Eu profetizo nesta noite que o Senhor vai mudar o quadro da tua história, da tua vida, que aquilo que o inimigo tem vivido assim, te causando dor, fome, não é escassez, vai ser esse mesmo que Deus vai fazer assim, abrir as mãos, e ele vai ter que fugir, vai ter que sair, vai ter que bater em retirada, e o nome do Senhor vai ser glorificado, viu? Eu profetizo nesta noite que em nome de Jesus, viu? Eu não sei que leprosos o Senhor vai usar, mas eu sei nesta noite que Ele é poderoso, viu? Para usar leprosos e reverter o quadro da situação na qual você se encontra. Viu? Como eu disse e vou repetir, foi os despojos deste exército que tinha cercado Samaria que Deus usou para alimentar o povo. Entenda,
o que Deus está falando com esta palavra nessa noite, viu? Deus, às vezes a gente diz assim, não, Jesus, mande providência de longe, de fora. Não, vai ser a providência de dentro da tua casa. Aquilo que diz não, Deus vai fazer ser sim. Viu? É assim que eu vejo nesta noite. Aquele que causou o mal, Deus vai usar para te causar bem. Viu? O mesmo que usou a ferramenta para destruir, para levar o povo para desespero, vai ser o mesmo que Deus vai usar para dar alegria. Porque a Bíblia diz que o exército fugiu apressado com o que Deus fez, que deixaram tudo, ficou tudo. Eles não levaram nada, 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 nada. Não levaram nada. Então também entenda que nada daquilo que Deus determinou para te dar vai ser roubado, vai ser tomado, vai ser levado. Alguém vai e vai deixar tudo, tudo para trás, viu? Eu creio que nesta noite eu ia pregar outra palavra. Aí disse, não, vou pregar essa palavra não, senão Deus vai falar assim. Aí estou pregando essa, mas está dando na mesma coisa que Deus tinha me colocado no meu coração. Eu profetizo, irmãos, nesta noite, que o Senhor vai reverter o quadro da tua vida, da tua história. Que em nome de Jesus nesta noite, viu? Esse exército que cercou Samaria também vai bater em retirada. Nesta noite eu profetizo, né? Que o cerco vai cair por terra, a cidade vai ser liberta e tu terás paz, viu? É assim, é uma palavra que talvez muitos, eu espero que tenham entendido nesta noite aquilo que Deus colocou em meu coração para pregar, viu? Nesta noite para falar. Eu também profetizo libertação, viu? Mesmo com falhas, com defeito, mas Deus nesta noite é Deus de misericórdia, viu? O povo tinha sido desobediente, né? Mas Deus usou de misericórdia para mostrar também àquele povo e ao rei que a única aliança duradoura e que prevalecia e que era fiel a eles era a aliança do Senhor com eles, né? E às vezes assim também com essa palavra eu quero lhe dizer que cuidado, né? Nem toda aliança é boa, né? Tem aliança que depois nos causa dor lá na frente. Então, assim, que Deus nos ajude nesta noite. Eu não vou falar mais, não, que foi até aqui. Amém, irmã Aline. Então, assim, eu creio nesta noite que tudo aquilo também, irmão, que estava cercando tua vida, te causando dor, querendo levar-te ao desespero, que nesta noite o Senhor já repreendeu. O Senhor tem providência sim para a tua vida, para a tua casa, viu? Uma escassez dentro do lar, uma falta de comida, uma falta de mantimentos. Nessa noite Deus manda dizer a vidas que Ele é Deus também de providência, viu? Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. Ele vai prover algo para lares nesta noite, viu? O Senhor vai prover, Ele vai prover, viu? Ele vai, a Bíblia diz que um dia as coisas estavam um preço absurdo, né? E no outro estavam praticamente de graça, né? Então Deus faz isso, Deus vai dar condições a alguém também nesta noite para prover algo para o seu lar, viu? O Senhor é Deus que abre porta e faz como Ele quer, viu? E
Eu creio nesta noite que o Senhor, viu, vai falar com muitas vidas, irmãos, através desta palavra. Compartilhe, envie, como eu disse aí no início do vídeo, né? Deus tem me mostrado vidas assim, felizmente, deixando uma seta entrar no coração e uma inveja, um ciúmes, uma besteira. Então vocês orem também, porque para Deus quebrar isso, porque eu acho que a gente tem que se unir, sabe? Eu acho que o nome do Senhor ele tem que ser proclamado mesmo, evangelizado, e assim quem tem que aparecer é Ele e não nós, né? Então assim os crentes às vezes permitem que as coisas entrem, é como um casamento. Se a gente deixar algo entrar, começa a minar. Assim é a igreja, não é? Quando existe um ou dois que não vigia, ele fica feito Satanás, fazendo rebelião, causando divisão e contenda no meio do povo. E é por isso que muitas igrejas não têm crescido, não têm visto mais milagres e maravilhas da parte de Deus, porque às vezes tem 2, 3 ali que mina, né? Deixa algo entrar e sai causando destruição no meio do povo. Tudo que os crentes vão fazer é difícil. Não é tudo. Aparece logo uma contenda, uma divisão, e é crítica, e o irmão não faz isso, e a irmã não faz isso direito, e tu faz, e eu faço, e quem é perfeito? Se perfeito só Jesus, né? Então, assim, é muito complicado isso, irmãos. Eu acho que a gente precisa pedir a Deus que ore por você. Aí depois você ora pelos outros. Viu? Porque Deus lhe mudando, aí você vai servir de testemunha para outras vidas. Eu vou encerrar assim contando. Um dia eu contei isso até na penitenciária, depois o irmão veio me perguntar. Que eu disse a ele que todos os dias eu jejuava por mim. E ele disse, irmã? Eu disse, porque eu me convertendo, aí eu vou conseguir converter mais vidas. Mas se eu não for convertida, irmão, alguém vai olhar para mim e não vai ver Deus. Então cuide logo de você, né? Que o nome do Senhor seja glorificado através de sua vida. Porque às vezes, não, mas eu oro por fulano, oro por ciclano, e não ora por si, né? E termina se acabando. Não, em nome de Jesus. Então, assim, que Deus nos ajude nesta noite. Eu acho que os crentes precisam se unir mais, sabe? A Bíblia diz que um cordão de 2 dobras é mais forte do que um, né? E às vezes a gente está perdendo a guerra por isso. Porque não estamos vigiando. Mas que Deus nesta noite, com sua infinita misericórdia, né, que Ele continue com a mão estendida sobre nossa vida, irmãos. Que Deus continue nos guardando, nos dando sabedoria, né, e nos livrando de toda seta maligna. Eu vou orar para concluir o vídeo. Que Deus abençoe a Jucielda, a irmã Janaína Carla, a Sandra, a Lilian, que Deus te abençoe, Lilian, a Larissa, amém, glória a Deus. A gente já pensou se cada um fizer sua parte, irmãos? Eu sinto muita saudade assim da igreja, sabe? Da igreja antiga, eu sinto muita saudade, não consigo me adaptar com os costumes de hoje, não. Não costumo me adaptar com essa falta de oração, nem com essas coisas do mundo entrando dentro da igreja. Não consigo. Alguém, por mais que a gente finja que acha normal, não dá para achar. A igreja é lugar santo, sabe? É lugar de santidade. Eu aprendi que a igreja é o templo que a gente vai para orar,
para engrandecer o nome do Senhor. Não foi assim com Salomão, né? Deus disse: Salomão, se o povo andar, eu vou resumir assim, mas se o povo andar dentro dos meus estatutos, né? Fizer minha vontade, quando esse povo orar, eu vou ouvir, eu vou curar, eu vou sarar a terra deles, eu vou abençoar. Então, a igreja é lugar de oração, né? Então, assim, que Deus nos ajude, viu? Tem muito crente assim, velho, né? Muito crente assim, que só o sangue de Jesus. Abençoe. Amém, Lília, amém. Amém, Aline. Vou orar sim pelo presbítero Valdirano, é isso? Paz. Amém. Jussi, glória a Deus. Deus é fiel. E assim também eu quero concluir, irmãs, dizendo com essa palavra, assim, que seja qual for o cerco em sua vida, até dentro da igreja, viu? Mas permaneça fiel. Permaneça fiel. Que Deus é poderoso, né, para te dar vitória. Em nome de Jesus, vamos orar. Meu Senhor, Tu és soberano, meu Deus. E eu te agradeço por mais este momento que o Senhor tem me permitido, Senhor, falar da Tua palavra. Que nessa noite o Senhor visite lares, visite famílias, o esposo da irmã Aline, o presbítero, Senhor, o irmão Valdirã, paz, que nesta noite o Senhor vá de encontro à vida dele. Tu sabe o que ele precisa, meu Deus. Eu não sei que vitória ele almeja de tua parte, mas nesta noite, em nome de Jesus, dá vitória ao teu servo, dá resposta. Ele pediu oração porque crê e eu creio também, Senhor. Eu creio que nesta noite o Senhor vai de encontro e vai suprir toda e qualquer necessidade que haja na vida dele, no meio da família. Cobre seus filhos com teu sangue. Senhor, eu também te peço por vidas que hoje já me pediram oração. Senhor, quem pede é porque está batendo e crendo que uma porta vai se abrir. E eu creio que nesta noite o Senhor não só vai abrir portas, mas como o Senhor vai chegar com providência, Senhor, através dessas portas. Glória a Deus. Senhor, Daniel, Deus, que está te pedindo, que está pedindo oração, Senhor, se for de tua vontade, que ele consiga se eleger, meu Deus. Deus, tem vidas nesta noite que precisam de um grande agir da tua parte. Senhor, eu vi vidas nesta noite que estão assim, cercadas, olhando para um lado, para o outro, e estão sem ver saída e sem ver solução. Mas nesta noite eu te peço que assim como tu usasse aqueles leprosos e o inimigo bateu em retirada, nesta noite eu te peço que em nome de Jesus, levanta alguém, Senhor. E se tu não levantar alguém, que o Senhor haja. Que o Senhor quebre todo o cerco de Satanás, meu Deus. Que aquilo que está assim vazio, alguém olha, Senhor, procura e não encontra nada. Que nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor chegue assim com providência. Deus, eu profetizo também provisões. Meu Deus, eu sei que nós estamos passando por um momento de crise, mas eu creio que o Senhor ainda abre portas, Deus, de empregos. Senhor, o Senhor abre portas de aposentadoria. Senhor, o Senhor abre portas em concursos, Deus. O Senhor traz à existência aquilo que não existe para dar vitória aos teus. E nesta noite eu te peço que dê sabedoria a alguém para passar em prova. Faça alguém estudar. Coloque sede no coração de alguém para fazer sua parte, porque o Senhor fará a parte que lhe é devida. Mas alguém precisa fazer mais. Alguém pede, mas precisa, Senhor, fazer alguma coisa.
para que o Senhor abra uma porta diferente, uma porta grande. Que nesta noite, em nome de Jesus, também o Senhor dê sabedoria, abra a mente de alguém. Alguém diz que lê e não entende nada, meu Deus. Nesta noite, dê entendimento, dê conhecimento, dê sabedoria. Senhor, nesta noite também, faça alguém ler e entender o que lê. Meu Deus, não permita que o inimigo inverta a palavra no coração de vidas. Que teu Espírito Santo, nesta noite, visite a mente. Oh, meu querido, tem vidas que tudo que lê entende o contrário. Mas que nesta noite o teu sangue cubra a mente, Jesus, o coração, dê entendimento, para que consiga entender aquilo que o Senhor quer falar através de tua palavra. Nesta noite eu também te apresento vidas que ainda não te conhecem, Senhor, da forma que deve te conhecer. Tem vidas aqui nesta noite que estão e vão ouvir esse vídeo e que precisam descer na tua presença. Senhor, precisam se vestir de pano de saco para que uma situação seja mudada. Tem vidas também nesta noite, Senhor, que vão ouvir este vídeo e que não acreditam mais em nada. Vidas que estão assim sendo levadas ao desespero. Vidas que estão assim à beira de um grande abismo, mas que nesta noite o Senhor, com sua mão poderosa, traga essas vidas de volta. Repreenda toda loucura, todo desespero. Jesus, não permita que vidas tomem decisões precipitadas, fora do teu tempo, fora da tua hora. Meu Deus, que nesta noite o Senhor reverta, restitua tudo aquilo que foi perdido e faça o inimigo bater em retirada, em nome de Jesus, Senhor. Também te peço que nesta noite o Senhor cubra nossas famílias, cubra meu lar, Senhor, meu esposo, minha casa, com teu sangue. Repreenda toda fúria, toda retaliação, toda seta. Visita a saúde, Deus, nesta noite e coloca por terra todo o mal. Causas impossíveis, Deus, nesta noite assim de resolver. Senhor, uma criança, uma mãe hoje me pediu oração por uma criança que está com câncer no intestino, é um bebê. E eu creio que nesta noite o Senhor pode visitar essa criança nesse hospital e fazer algo, meu Deus, em nome de Jesus, repreender esse mal. Deus, muitas vidas hoje me pediram oração. Eu não posso resolver nada, mas eu confio que nesta noite o Senhor vai aonde eu não posso ir e vai agir de forma poderosa e dará resposta. Que a tua mão, Senhor, continue estendida sobre cada vida nesta noite, guardando e cobrindo e livrando com teu sangue. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. As irmãs que chegaram agora, que Deus abençoe. A Cristine Souza, a irmã Jaqueline. Amém. Amém. Amém, irmã Jucilda. Fique firme, não desanime não. Que maior é a vitória que Deus tem para lhe dar. Conectou de novo. Deus é fiel. Gente, Deus abençoe, viu? Fiquem na paz.